Neste vídeo vamos detalhar os assassinatos da cabana Keddie. Na manhã de 12 de abril de 1981, uma menina de 14 anos chamada Sheila Sharp entrou na cabana de sua família em Keddie, Califórnia, e encontrou uma cena de horror completo. A mãe dela, Sue Sharp, de 36 anos, o irmão dela, John, de 15 anos, e o amigo dele, Dana Wingate, de 17 anos, estavam mortos no chão da sala de estar. Todos os três haviam sido amarrados com fios elétricos e fita médica. Eles haviam sido esfaqueados, espancados com martelos e estrangulados. Mas essa nem foi a pior parte. Tina, a irmã de 12 anos de Sheila, estava desaparecida. Seus restos mortais só seriam encontrados 3 anos depois, a 46 quilômetros de distância na floresta. 4 pessoas foram mortas naquela noite na cabana 28, e mais de 40 anos depois, ninguém jamais foi preso por esses assassinatos. Visão geral contextual. Keddie era uma pequena cidade no norte da Califórnia, aninhada nas montanhas da Sierra Nevada. Costumava ser um local de férias popular, com um resort que as famílias visitavam durante o verão. Mas em 1981, o resort tinha passado por tempos difíceis. As cabanas que antes abrigavam veranistas felizes agora eram alugadas como moradias de baixa renda. Era o tipo de lugar onde todos se conheciam, onde as pessoas não trancavam as portas e onde nada de ruim deveria acontecer. Sue Sharp havia se mudado para Keddie em 1979 com seus 5 filhos. Ela estava fugindo de um casamento abusivo em Connecticut. O marido dela, James Sharp, tinha sido violento com ela e até molestara as filhas deles. Sue queria um novo começo, um lugar seguro onde pudesse criar seus filhos em paz. Ela encontrou um trailer primeiro, depois conseguiu mudar sua família para a cabana 28 no Keddie Resort no outono de 1980. Era uma pequena cabana de 4 cômodos, mas era maior que o trailer e dava mais espaço à família. Sue tinha 36 anos, uma mãe solteira que fazia o seu melhor. Ela tinha 5 filhos para cuidar. John tinha 15 anos, o filho mais velho. Sheila tinha 14 anos, era responsável e madura para a idade. Tina tinha 12 anos, cheia de vida e energia. Rick tinha 10 anos e o pequeno Greg tinha apenas 5 folhas e todos suadas porque tubarou-vi 2 dario-vi cinto dos fito 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 dos Sue trabalhava em meio período no Quincy Elks Lodge e estava fazendo aulas de datilografia, tentando construir uma vida melhor para seus filhos. Ela era amigável, dava-se bem com todos na pequena comunidade e até lecionava na escola dominical da igreja local. A cabana em que viviam tinha sido, na verdade, a casa do xerife anterior antes de se mudarem, o que fazia Sue sentir-se segura. O local tinha um porão inacabado onde John tinha seu quarto. A sala de estar era pequena e havia alguns quartos no andar de cima. Não era luxuoso, mas era o lar. A Sue decorou para as festas de fim de ano, montando uma árvore de Natal. Embora o Natal ainda estivesse a meses de distância, ela estava tentando fazer o lugar parecer acolhedor e amoroso para seus filhos. Seus vizinhos eram a família Seabolt, da cabana 27, bem ao lado. Os Seabolts tinham filhos da mesma idade que os filhos dos Sharp e todos se tornaram amigos. Do outro lado de uma estrada estreita chamada Spanish Oaks Lane, ficava a cabana 20. Era ali que a família Smart morava. Martin Smart, conhecido como Marty, morava lá com sua esposa Marilyn e os 2 filhos dela, incluindo Justin, de 12 anos. Marty era um veterano do Vietnã que trabalhava como cozinheiro no bar local. Ele tinha um amigo hospedado com eles na época, um sujeito chamado Severin John Bubaide, que atendia pelo apelido de Bo. Bo era um ex-condenado com supostas ligações ao crime organizado em Chicago. A comunidade parecia pacífica na superfície, mas havia tensões borbulhando por baixo. Marty Smart era conhecido por ter um temperamento violento.
O casamento dele estava desmoronando. Algumas pessoas na cidade pensavam que Sue Sharp tinha estado a aconselhar Marilyn Smart a deixar o seu marido abusivo. Outros sussurravam que Sue e Marty poderiam estar tendo um caso. A fofoca da cidade pequena estava por toda parte, mas ninguém pensou que levaria a um assassinato. Sábado, 11 de abril de 1981 começou como um dia normal de primavera. Sue Sharp passou a manhã com sua filha Sheila e seu filho Greg na casa de seus amigos, a família Mix. Por volta das 11h30 da manhã, eles foram buscar Rick, que estava nos testes de beisebol na cidade vizinha de Quincy. No caminho, eles encontraram John e seu amigo Dana Wingate, pegando carona de Quincy de volta para Kedzie. Sue os levou para casa, deixando-os por volta das 13h. Algumas horas depois, por volta das 15h30, John e Dana pegaram carona de volta para Quincy. Algumas testemunhas os viram na região central. Eles podiam estar indo a uma festa ou visitando amigos. Ninguém sabe ao certo o que eles fizeram naquela tarde, mas o que sabemos é que eles retornaram à cabana 28 em algum momento entre as 22h e a 1h daquela noite. Naquela noite, Sheila fez planos para passar a noite com sua amiga na cabana da família Seabolt, ao lado. Ela saiu de casa por volta das 20h. Tina também estava na casa dos Seabolts, assistindo TV. Por volta das 21h30, ela perguntou que horas eram e depois voltou para a cabana 28. Naquela noite, hospedados na cabana Sharp estavam Sue, Tina de 12 anos, Rick de 10 anos, Greg de 5 anos e o vizinho Justin Smart, que estava dormindo lá para brincar com Rick e Greg. Os três meninos assistiram O Barco do Amor na TV com Sue antes de irem para a cama por volta das 22h. Eles dormiram em um pequeno quarto nos fundos da cabana. Sue foi para o quarto dela no andar de cima. Tudo parecia normal. Tudo parecia seguro. Mas não era. Enquanto isso, do outro lado, na cabine 26, algo estranho estava acontecendo. Marty Smart e seu amigo Bobo Bede decidiram sair para beber naquela noite. Eles pararam na cabana da Sue primeiro para convidá-la a se juntar a eles, mas ela recusou porque tinha os meninos em casa para cuidar. Então Marty, Bo e Marilyn, esposa de Marty, foram para o bar onde Marty trabalhava. Um lugar chamado Backdoor Bar. É aqui que as coisas ficam estranhas. Várias pessoas no bar naquela noite disseram que Marty e Bo estavam agindo de forma estranha. Eles apareceram usando ternos de 3 peças e óculos de sol à noite. Era um bar casual e local onde as pessoas usavam jeans e camisetas. Os dois homens estavam completamente arrumados demais e pareciam estar tentando chamar a atenção para si mesmos. Eles só ficaram um pouco antes de reclamarem que a música estava muito alta. Eles saíram do bar, deixaram Marilyn em casa, e então Marty ligou para o bar para reclamar da música. Depois disso, ele e Bill voltaram ao bar para um último drink. Testemunhas se lembram de eles estarem lá, mas ninguém pode dizer ao certo a que horas saíram ou para onde foram depois. Algumas pessoas pensam que eles foram ao bar para criar um álibi, garantindo que fossem vistos em público. Outros pensam que eles trocaram de roupa, cometeram os assassinatos e depois vestiram os ternos novamente antes de voltar ao bar. A cronologia é incerta e é provável que seja exatamente isso que os assassinos queriam. Em algum momento durante a noite, ou nas primeiras horas da manhã, alguém entrou na cabine 28. A porta da frente não estava trancada. Não havia sinais de entrada forçada. Quem quer que tenha entrado, ou bateu e foi deixado entrar, ou entrou silenciosamente enquanto todos dormiam. O que aconteceu dentro da cabana 28 naquela noite foi um dos crimes mais brutais da história da Califórnia. O ataque foi selvagem, frenético, e não mostrou misericórdia. Sue Sharp foi provavelmente a primeira a ser atacada. Ela foi encontrada na sala, perto do sofá, deitada de lado. Ela estava nua da cintura para baixo, embora a polícia não tenha encontrado evidências de agressão sexual. Sua boca havia sido amordaçada com uma bandana azul e sua própria calcinha, presa com fita cirúrgica. As mãos e os pés dela estavam amarrados com fios elétricos. Ela havia sido esfaqueada repetidamente no peito e pescoço com uma faca de carne. Ela também havia sido atingida na cabeça com a coronha de uma espingarda de chumbinho. A garganta dela havia sido cortada. Sue revidou com força. Havia ferimentos de defesa nas mãos e nos braços dela.
Mas ela não conseguiu superar seus agressores. Quando John e Dana chegaram em casa, provavelmente por volta da meia-noite ou mais tarde, eles se depararam com um pesadelo. O corpo de John foi encontrado mais perto da porta da frente, deitado de bruços. As mãos dele estavam cobertas de sangue e amarradas com fita médica. Os tornozelos dele estavam amarrados com fio elétrico. Sua garganta havia sido cortada tão profundamente que quase o decapitou. Ele havia sido esfaqueado várias vezes e sua cabeça fora esmagada repetidamente com um martelo. A força dos golpes foi tão extrema que seu crânio fraturou. Dana Wingate foi encontrada ao lado de John. Ele estava deitado de bruços, com a cabeça gravemente ferida apoiada numa almofada do sofá. Seus tornozelos estavam amarrados com um fio elétrico que o conectava a John. Tinha sido Igo. Eles estavam literalmente amarrados pelos tornozelos. Dana tinha sido espancada com um martelo. Os ferimentos na cabeça foram enormes. Ele também havia sido estrangulado manualmente até a morte, asfixiado com as mãos de alguém. Antes que ele morresse por estrangulamento. Ele lutou. Ele lutou muito. As armas usadas no ataque foram encontradas no local. Havia um martelo de garra coberto de sangue. Havia uma faca de carne que tinha sido dobrada em um ângulo de 30 graus pela força da facada. Uma segunda faca de açougueiro também foi encontrada. Todas as armas vieram de dentro da cabine, exceto o martelo, que pertencia a Marty Smart. Mais tarde, ele alegaria que havia desaparecido de sua casa. Uma arma de pressão que pertencia à família Sharp havia sido usada como arma contundente. Havia sangue por toda parte. Nas paredes, no teto, nos móveis, nas maçanetas, nos degraus dos fundos. Havia tanto sangue que os investigadores souberam que os corpos tinham sido movidos após a morte. Os assassinos haviam rearranjado as vítimas, arrastando-as pela pequena sala de estar, deixando marcas de sangue por toda parte. Mas o mais perturbador na cena do crime era quem não estava lá. Tina Sharp, de 12 anos, estava desaparecida. O quarto dela mostrava sinais de salpicos de sangue. Havia gotas de sangue na cama dela, mas Tina tinha sumido. Sob hipnose, o jovem Justin Smart descreveria mais tarde ter visto um dos agressores arrastar Tina pela porta dos fundos enquanto ela pedia socorro. No quarto dos fundos, a apenas 3 metros de onde esses assassinatos aconteceram. 3 jovens garotos permaneceram vivos e ilesos. Rick Sharp, 10 anos, Greg Sharp, 5 anos, e Justin Smart, 12 anos. Eles alegariam mais tarde que dormiram durante todo o ataque, sem ouvir nada. Mas como isso seria possível? O ataque foi violento, barulhento e durou algum tempo. As vítimas teriam gritado, teriam havido sons de batidas enquanto as pessoas eram arremessadas e os móveis derrubados. A ideia de que 3 crianças pudessem dormir durante tudo aquilo parecia impossível para os investigadores. Quando questionado, a história de Justin continuava mudando. A princípio, ele disse que dormiu durante tudo. Então ele disse que teve um sonho com os assassinatos. Finalmente, sob hipnose, ele disse que acordou, foi até a porta do quarto e viu 2 homens na sala com Sue. Ele observou John e Dana chegarem em casa e entrarem em uma briga com esses homens. Ele viu um homem bater em Dana com um martelo. Ele viu Tina ser arrastada pela porta dos fundos, chorando por socorro. Então ele se escondeu atrás da porta, aterrorizado. Justin descreveu os 2 homens em detalhes. Um tinha bigode e cabelo curto. O outro estava barbeado e tinha cabelo mais comprido. Ambos usavam óculos. Ambos usavam jaquetas e calças jeans. Um tinha um martelo numa mão e um canivete na outra. Essas descrições foram usadas para criar retratos falados. Mas, estranhamente, os esboços foram feitos por um artista amador amigo do xerife, e não por um desenhista forense treinado do FBI. Isso levantou questões mais tarde sobre a seriedade da investigação. O ataque mostrou sinais de planejamento. Os assassinos levaram fita médica com eles. Eles trouxeram pelo menos um martelo. Eles usavam luvas porque, apesar de toda a violência, nenhuma impressão digital clara dos assassinos foi encontrada. Eles pareciam conhecer a disposição da cabine. Eles sabiam em qual quarto os meninos estavam dormindo e os deixaram em paz. Este não foi um assalto aleatório que deu errado. Isto foi intencional. Isto foi pessoal. Os investigadores acreditavam que havia pelo menos 2 agressores, talvez mais.
A violência era demais para uma pessoa cometer sozinha enquanto controlava múltiplas vítimas. Alguns especialistas acreditam que até 6 pessoas podem ter estado envolvidas, se contarmos aqueles que ajudaram a descartar evidências e o corpo de Tina. As armas do crime foram deixadas para trás, deliberadamente espalhadas sobre uma pequena mesa perto da cozinha, quase como se estivessem sendo exibidas. Os fios elétricos e a fita médica usados para amarrar as vítimas foram aplicados cuidadosamente. Toda a cena sugeria assassinos confiantes, que agiram sem pressa, que não se preocupavam em ser pegos. Na manhã seguinte, domingo, 12 de abril de 1981, Sheila Sharp acordou na cabana do Sebolt. Ela precisava ir para casa trocar de roupa para a igreja. Ela percorreu a curta distância, até a cabine 28, provavelmente esperando que sua família estivesse se preparando para o dia. Em vez disso, ela abriu a porta da frente, e foi atingida por um cheiro terrível e uma visão que a assombraria para o resto de sua vida. Sheila gritou. Ela correu de volta para a casa do Sebolt, histérica, mal conseguindo falar. Jamie Sebolt, o filho mais velho, voltou para a cabana com Sheila. Ele viu os corpos. Ele também percebeu que ainda havia 3 meninos no quarto dos fundos. Certo. Em vez de fazê-los passar pela sala e ver o que Sheila tinha visto, Jamie ajudou Rick, Greg e Justin a sair pela janela do quarto. Demorou várias horas para que alguém percebesse que Tina estava desaparecida. Com todo o caos e horror da cena do crime, os investigadores estavam focados nos 3 corpos que podiam ver. Justin continuava a tentar dizer-lhes que Tina não estava lá. Mas na confusão, ninguém ouviu a princípio. Assim que finalmente perceberam que uma menina de 12 anos estava desaparecida, o pânico tomou conta. O FBI foi acionado porque Tina era uma criança que poderia ter sido sequestrada. Equipes de busca vasculharam os bosques ao redor de Kedzie. Voluntários da comunidade se juntaram à busca. Todos temiam o pior, que Tina tivesse sido levada para fins sexuais e estivesse sendo mantida em algum lugar, sofrendo. Dias se passaram sem sinal dela. Os deputados do gabinete do xerife do condado de Plumas chegaram e começaram a processar a cena do crime. Mas, desde o início, houve problemas. A cena do crime não foi devidamente isolada. Vizinhos passavam. Jamie Sebolt admitiu que subiu as escadas dos fundos e entrou na cabine para verificar se havia mais alguém vivo, potencialmente contaminando evidências. A cabine deveria ter sido imediatamente isolada, mas não foi. O xerife Doug Thomas contatou o Departamento de Justiça da Califórnia em Sacramento e pediu ajuda, mas em vez de enviar detetives de homicídios, o Departamento de Justiça enviou 2 agentes especiais de sua unidade de crime organizado, Harry Bradley e Pa Krim. Isto foi estranho. Por que investigadores de crime organizado seriam enviados para lidar com o que parecia ser um brutal assassinato doméstico? Alguns pensam que é porque um dos principais suspeitos, Bobo Badi, tinha ligações com a máfia de Chicago, e o Departamento de Justiça o estava protegendo. A investigação concentrou-se rapidamente em 2 homens, Marty Smart e Bobo Badi. Marty era o vizinho cujo martelo havia sumido. Ele tinha sido o que estava no bar naquela noite agindo estranhamente. Ele era aquele cujo casamento estava desmoronando, possivelmente porque Sue Sharp estava encorajando sua esposa a deixá-lo. E Bo era seu amigo, um ex-presidiário com um passado violento e ligações com a máfia. Mas apesar de serem os suspeitos óbvios, Marty e Bo foram submetidos a testes de polígrafo, nos quais supostamente passaram. O xerife Thomas, que aparentemente era um bom amigo de Marty, parecia satisfeito com isso. Os 2 homens foram autorizados a deixar Kedzie pouco depois dos assassinatos. Eles se mudaram para Oregon juntos, e a investigação parou. A comunidade estava aterrorizada. Se os assassinatos pudessem acontecer com a família Sharp, poderiam acontecer com qualquer um. As pessoas começaram a trancar suas portas pela primeira vez. Os pais mantiveram os filhos em casa. Os vizinhos se entreolharam com desconfiança. A pacata cidade montanhosa havia sido destruída pela violência, e ninguém mais se sentia seguro. A notícia dos assassinatos espalhou-se para além de Kedzie. A natureza brutal do crime, a criança desaparecida e a total falta de respostas chamaram a atenção da mídia. A história apareceu em jornais por toda a Califórnia e além. Todos queriam saber quem poderia fazer algo tão horrível. Nas semanas e meses seguintes, os investigadores entrevistaram mais de 600 pessoas. Quase todos na pequena cidade foram interrogados.
O ex-marido de Sue, James, foi investigado de perto, mas tinha um álibi sólido. Ele estava em outro estado na época. A esposa de Marty, Marilyn, foi extensivamente interrogada. Ela disse aos investigadores que Marty era abusivo, tinha um temperamento violento e que ela acreditava que ele estava envolvido. Mas ela também disse que estava dormindo quando os assassinatos aconteceram, e não viu nem ouviu nada. Vários outros suspeitos surgiram. Houve relatos de uma van verde estacionada do lado de fora da cabana 28 por volta das 21h daquela noite. Algumas testemunhas relataram ter visto um Datsun marrom com um pneu furado na área, mas nenhuma dessas pistas levou a algo concreto. Cada pista parecia levar a um beco sem saída. À medida que as semanas se transformavam em meses, a esperança de encontrar Tina viva diminuía. A maioria das pessoas acreditava que ela tinha sido morta na mesma noite que a mãe e os irmãos, e que o corpo dela tinha sido escondido em algum lugar. Mas onde? Buscas massivas na floresta circundante não encontraram nada. A família Sharp foi enterrada, embora o túmulo de Tina permanecesse vazio. À espera do seu regresso, Sheila e os seus irmãos sobreviventes, Rick e Greg, tiveram de tentar reconstruir as suas vidas despedaçadas. Eles eram órfãos agora, sua família destruída em uma noite de violência indizível. Sheila, em particular, ficou traumatizada, tendo sido ela a descobrir os corpos. Ela se recusou a ser hipnotizada como Justin, dizendo que queria se lembrar dos momentos felizes com a família, e não focar no horror. Por 3 anos, Tina Sharp permaneceu desaparecida. O caso dela era regularmente destaque no jornal local, o Feather River Bulletin. A família dela nunca parou de procurar por respostas. E então, em 22 de abril de 1984, Ecurde Dagnone, exatamente 3 anos após as primeiras notícias sobre o desaparecimento dela serem publicadas, alguém fez uma descoberta que traria o caso de volta aos holofotes. Um homem chamado Ronald Pedrini estava coletando garrafas e latas para reciclar na floresta perto de Feather Falls, no condado vizinho de Butte. Isso ficava a cerca de 96 quilômetros de Kedzie, perto de um lugar chamado Camp 18. Enquanto caminhava pela floresta, ele pisou em algo duro. Olhando para baixo, ele viu o que parecia ser um osso. Era, na verdade, parte de um crânio humano. A polícia foi chamada ao local. Eles encontraram a porção craniana de um crânio e parte de uma mandíbula. Perto estavam um cobertor infantil, uma jaqueta de nylon azul, calças jeans Levi's com um bolso traseiro faltando e um dispensador vazio de fita cirúrgica. A princípio, os investigadores pensaram que os restos mortais poderiam ser de um nativo americano de décadas anteriores. Eles não associaram isso imediatamente a Tina Sharp, mas então algo estranho aconteceu. Pouco depois do anúncio da descoberta, o gabinete do xerife do condado de Butte recebeu um telefonema anônimo. A pessoa que ligou disse: "Eu estava assistindo ao noticiário e eles estavam falando sobre a garota encontrada em Feather Falls. Eu estava pensando se você se lembra do assassinato em Kedzie, no condado de Plumas, há alguns anos, onde uma menina de 12 anos nunca foi encontrada." Ou este chamador sabia. De alguma forma essa pessoa sabia que os restos mortais pertenciam a Tina, antes que fosse oficialmente confirmado. A ligação chegou no 3º aniversário dos assassinatos, 22 de abril de 1940. Isso não poderia ser uma coincidência. Testes forenses confirmaram o que o chamador havia dito. Os restos mortais eram, de fato, de Tina Sharp. Registros dentários coincidiram. Devido ao estado dos restos mortais e à decomposição, os investigadores acreditaram que Tina havia sido morta na mesma noite que sua família, ou pouco depois de seu corpo ter sido levado para este local remoto e deixado lá, exposto aos elementos por 3 anos. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Aquela chamada telefônica nunca foi devidamente investigada. A gravação da chamada foi colocada em uma caixa de evidências e essencialmente esquecida. Foi somente em 2013, quase 30 anos depois, que um delegado, ao revisar antigas evidências, encontrou a gravação no fundo de uma caixa. A voz naquela fita pertencia a alguém que tinha conhecimento privilegiado do que aconteceu a Tina Sharp. Essa pessoa nunca foi identificada. Nos anos seguintes aos assassinatos, Marty Smart mudou-se para Reno, Nevada. Enquanto lá, ele visitava regularmente um conselheiro no hospital da administração de veteranos, alegando sofrer de TPT devido ao seu tempo no Vietnã. Durante uma dessas sessões, em maio de 1981, poucas semanas após os assassinatos,
Marty supostamente confessou. Segundo o conselheiro, Marty disse: "Eu matei a mulher e a filha dela, mas não tive nada a ver com os meninos." Ele alegou que Tina foi morta para impedi-la de identificá-lo, pois ela havia testemunhado tudo. O conselheiro relatou essa confissão ao Departamento de Justiça da Califórnia, mas, incrivelmente, ela foi descartada como boato e nunca devidamente investigada. Como uma confissão de assassinato poderia ser ignorada? Antes de deixar Kedzie, Marty também escreveu uma carta para sua esposa Marilyn. Nele ele disse: "Paguei o preço do seu amor, e agora que o comprei com a vida de 4 pessoas, você me diz que terminamos. Ótimo. O que mais você quer?" Esta carta foi recolhida como prova, mas de alguma forma foi ignorada na investigação inicial. Ficou no arquivo do caso por anos, nunca devidamente examinado ou utilizado. A investigação foi atormentada por problemas desde o início. As provas foram manipuladas, a cena do crime foi contaminada. Os leads não foram devidamente acompanhados. O uso de um artista amador, em vez de profissionais treinados do FBI, gerou questionamentos. O fato de investigadores de crime organizado terem sido enviados em vez de detetives de homicídios parecia suspeito, e a estreita amizade entre o xerife Thomas e o suspeito Marty Smart criava um claro conflito de interesses. Com o passar dos anos, Marty Smart e Bo Bubba-Day viveram livres. Marty acabou se casando novamente e se mudou para cidades diferentes. Bo foi para Chicago, onde mais tarde foi pego aplicando golpes que envolviam roubar dinheiro de policiais. Ambos os homens viveram vidas normais enquanto a família Sharp permanecia morta e a justiça continuava por ser feita. Em 1988, Bo Bubba-Day morreu. Em 2000, Marty Smart faleceu. Os 2 principais suspeitos já tinham ido embora, nunca tendo sido acusado de nada. Parecia que os assassinatos da cabana Kedzie permaneceriam sem solução para sempre. Em 2004, a cabana 28 foi demolida. O local havia se tornado uma atração de turismo sombrio, com pessoas curiosas parando constantemente. Invasores também haviam se instalado. Às vezes a decisão era demolir o local, apagando o espaço físico onde o horror havia ocorrido. Mas as lembranças e as perguntas não respondidas permaneceram. Então, em 2008, um documentário sobre o caso foi ao ar. Marilyn Smart, ex-mulher de Marty, apareceu nele e fez uma declaração chocante. Ela disse que acreditava que seu ex-marido e Bo Bubba-Day eram os responsáveis pelos assassinatos. Ela até alegou ter encontrado a jaqueta ensanguentada de Tina no porão deles, após os assassinatos, e a entregou à polícia. Embora não haja registro de tal acontecimento, em 2013 tudo mudou. O caso foi oficialmente reaberto. O xerife Greg Hagwood, que tinha 16 anos e morava em Kedzie na época dos assassinatos, e que de fato conhecia a família Sharp, decidiu que era hora de dar uma nova olhada. Ele trouxe o investigador especial Mike Gamberg, que havia sido delegado na área em 1981, mas fora mantido afastado da investigação pelo xerife Thomas. Gamberg e Hagwood começaram do zero. Eles revisaram cada prova, cada declaração, cada pista. O que eles encontraram os chocou. Evidências cruciais nunca haviam sido analisadas. Pistas importantes foram deliberadamente ignoradas. A investigação tinha sido desastrosa em todos os níveis, e eles suspeitavam que poderia ter sido intencional. Um acobertamento para proteger Marty e Bo. Em 2016, Gamberg fez uma grande descoberta. Usando um detector de metais, ele vasculhou um lago perto de onde a cabana 28 havia ficado. No fundo do lago, ele encontrou um martelo. Correspondeu perfeitamente à descrição do martelo que Marty Smart alegou ter desaparecido de sua casa. O martelo apresentava sinais de ferrugem, mas por baixo, os investigadores esperavam encontrar vestígios de ADN que pudessem finalmente resolver o caso. Então, na sala de evidências, Gamberg encontrou o envelope contendo a fita da ligação anônima de 1984 sobre os restos mortais de Tina. Ele também encontrou aquela carta que Marty havia escrito para Marilyn, essencialmente confessando os assassinatos. Essas provas cruciais estavam lá o tempo todo, nunca devidamente investigadas. Mais importante, em 2018, Gamberg anunciou que o DNA recuperado de um pedaço de fita médica encontrado na cena do crime correspondia a um suspeito vivo conhecido.
Ele não diria quem era essa pessoa, mas deixou claro que eles sabiam a identidade da pessoa e onde encontrá-la. Esta foi a primeira prova forense sólida que ligava alguém especificamente ao crime. Gamberg e Hagwood acreditam que até 6 pessoas estiveram envolvidas nos assassinatos ou no encobrimento da Covid. Eles acham que várias pessoas ajudaram a descartar o corpo de Tina. Eles acreditam que o chamador anônimo era um desses cúmplices. E eles estão convencidos de que pelo menos algumas dessas pessoas ainda estão vivas. Os investigadores têm sido criticados por não fazerem prisões, apesar de afirmarem que sabem quem o fez. Mas eles explicam que saber e provar são duas coisas diferentes. Eles precisam de provas que se sustentem em tribunal. Estão construindo um caso cuidadosamente, esperando que alguém finalmente quebre o silêncio. Eles emitiram apelos públicos pedindo a quem tiver informações que se apresente. Nos últimos anos, os avanços na tecnologia do DNA trouxeram-lhes uma nova esperança. A fita médica, as armas, as roupas de Tina, tudo está sendo reexaminado com técnicas modernas que não existiam em 1981 para a análise de voz. A tecnologia está sendo usada naquela chamada anônima, tentando identificar o chamador. Sheila Sharp, hoje avó, vive com o trauma daquela manhã há mais de 40 anos. Ela tem sido vocal sobre sua crença de que houve um acobertamento. Ela pensa que os suspeitos foram deliberadamente deixados escapar. Ela está frustrada porque sua família nunca recebeu justiça. Rick e Greg, os 2 rapazes que sobreviveram, também têm lutado com as consequências. Greg disse que a vida mudou completamente naquela noite, que a inocência da infância foi arrancada. Os assassinatos na cabana de Kedzie se tornaram um dos casos arquivados mais infames da Califórnia. Eles foram apresentados em vários programas, podcasts e documentários sobre crimes reais. Detetives amadores na internet criaram sites dedicados à resolução do caso. Abundam teorias sobre o que realmente aconteceu e por que a investigação foi mal conduzida. Algumas teorias sugerem que os assassinatos estavam ligados ao tráfico de drogas na área. Outros apontam para as ligações de Bobo Baide com o crime organizado e sugerem que a máfia estava de alguma forma envolvida. Alguns pensam que houve um triângulo amoroso entre Sue, Marty e Marilyn que levou ao assassinato. A teoria mais aceita é que Marty Smart estava zangado com Sue por interferir em seu casamento, e ele recrutou Bo para ajudá-lo a silenciá-la permanentemente. O que torna este caso tão frustrante é que os investigadores acreditam saber o que aconteceu. Eles acreditam que Marty e Bo, possivelmente com a ajuda de outros, entraram na cabana 28 naquela noite com a intenção de matar Sue Sharp. Quando John e Dana voltaram para casa inesperadamente, eles também tiveram que ser mortos. Como testemunha, Tina viu o que aconteceu e teve que ser levada e morta para que não falasse. Os 3 meninos mais novos foram poupados porque Justin era o enteado de Marty. E matar crianças que você conhece pessoalmente é um limite que até assassinos às vezes não cruzam. O planejamento demonstra premeditação, a criação de um álibi no bar, o transporte de armas e fita médica, o uso de luvas, o descarte do corpo de Tina longe da cena. Não foi um crime passional. Isto foi um assassinato calculado. Mas sem suspeitos vivos, quem pode ser processado? Como é a justiça? Gamberg disse que espera uma confissão em leito de morte de um dos cúmplices ainda vivos. Hagwood disse que aceitaria qualquer informação neste momento, não importa como ela chegue. Eles ofereceram imunidade a qualquer um que testemunhe sobre o que aconteceu. O impacto na comunidade de Kedzie nunca foi totalmente curado. A pequena cidade ficou conhecida por assassinatos em vez de sua beleza montanhosa. Os valores dos imóveis caíram. As pessoas foram embora. Aqueles que ficaram jamais esqueceram a sensação de medo que os dominou em 1981. Mesmo agora, as pessoas que vivem na região falam dos assassinatos de Kedzie como um momento decisivo na história de sua cidade. O caso também expôs grandes falhas na forma como a polícia rural lidava com investigações complexas no início dos anos 80. A falta de treinamento adequado, o nepotismo, a corrupção, o manuseio incorreto das provas, tudo isso contribuiu para que 4 assassinatos ficassem sem solução. É um estudo de caso sobre o que não fazer durante uma investigação de homicídio. Para a comunidade de True Crime, os assassinatos na cabana de Kedzie continuam fascinantes por causa de todas as perguntas sem resposta. Por que os 3 jovens foram deixados vivos quando todos os outros foram mortos? Como eles realmente dormiram durante o ataque? Ou estavam acordados e aterrorizados demais para sair?
Quem fez aquela chamada anônima sobre os restos mortais da Tina? Como aquela pessoa sabia onde estava o corpo dela? Quem ajudou a descartar o corpo? E o mais importante, por que ninguém foi preso se os investigadores afirmam ter evidências de DNA apontando para um suspeito vivo? O caso permanece oficialmente em aberto e sem solução. O gabinete do xerife do condado de Plumas continua a aceitar denúncias. Uma recompensa de US$ 5.000 é oferecida por informações que levem a uma prisão. A tecnologia de reconhecimento de voz e a análise de DNA continuam a ser as provas. A esperança permanece de que um dia alguém falará. Marty Smart e Bobo Bett estão mortos e enterrados, tendo escapado da justiça, se eles fossem de fato os assassinos. Mas se os investigadores estiverem certos de que cúmplices ainda estão vivos, então ainda há uma chance de obter respostas. Ainda há uma chance para Sheila, Rick e Greg finalmente saberem com certeza o que aconteceu com a família deles naquela noite. Os assassinatos na cabana de Keddie são um dos crimes mais brutais e desconcertantes da história americana. 4 pessoas inocentes foram massacradas em sua própria casa. Uma mãe que estava apenas tentando construir uma vida melhor para seus filhos. Um adolescente que estava no lugar errado, na hora errada. Um amigo de 17 anos que estava de visita. E uma menina de 12 anos que foi tirada de sua casa e morta para silenciá-la. Mais de 40 anos se passaram desde aquela noite terrível. A cabana 28 se foi, demolida e substituída por nada. Mas as memórias permanecem, a dor permanece, as perguntas permanecem. E em algum lugar por aí, pessoas que sabem o que realmente aconteceu guardam seus segredos, vivendo com o conhecimento do que fizeram ou ajudaram a encobrir. O caso assombra todos que o conhecem. A brutalidade é difícil de compreender. As falhas da investigação são revoltantes. O facto de continuar por resolver parece uma continuação da injustiça que começou a 11 de abril de 1981. Sue Sharp, John Sharp, Tina Sharp e Dana Wingate merecem justiça. A família deles merece respostas. E talvez, só talvez, com pressão contínua e tecnologia moderna, eles finalmente consigam ambos. Por enquanto, os assassinatos da cabana de Keddie continuam sendo um dos casos mais antigos da Califórnia, resolvidos na mente dos investigadores que acreditam saber exatamente quem os cometeu, mas oficialmente sem solução, porque as provas não foram suficientes para efetuar prisões que levem a condenações. É uma situação enlouquecedora que deixa a todos a perguntar: haverá justiça para a família Sharp? Ou este caso permanecerá para sempre nas sombras, capítulo sombrio na história da Califórnia que nunca terá uma página final? Em 12 de abril de 1981, Sheila Sharp, de 14 anos, voltou para casa na cabana 28 em Keddie, Califórnia, e descobriu uma cena horrível. Sua mãe, Sue Sharp, de 36 anos, seu irmão John, de 15, e o amigo dele, Dana Wingate, de 17, haviam sido brutalmente assassinados, esfaqueado, espancado com martelos e estrangulado. Todos os 3 estavam amarrados com fios elétricos e fita médica. A irmã dela, Tina, de 12 anos, estava desaparecida. 3 meninos mais novos, Rick, de 10 anos, Greg, de 5, e o vizinho Justin Smart, de 12, foram encontrados ilesos em um quarto nos fundos. Alegando que dormiram durante o ataque, Justin mais tarde deu depoimentos conflitantes, eventualmente descrevendo, sob hipnose, ter visto 2 homens atacarem as vítimas e arrastarem Tina pela porta dos fundos. 3 anos depois, em 22 de abril de 1984, o crânio de Tina foi encontrado a 46 quilômetros de distância, perto de Feather Falls, e um chamador anônimo identificou imediatamente os restos mortais como sendo de Tina. Antes da confirmação oficial, a identidade do chamador permanece desconhecida. Os principais suspeitos são Martin Smart, padrasto e vizinho de Justin, e seu amigo John Bubu Bedi. Smart supostamente confessou: "Eu matei a mulher e a filha dela, mas não tive nada a ver com os meninos." Ele também escreveu uma carta à esposa: "Paguei o preço do seu amor, e agora o comprei com a vida de 4 pessoas." No entanto, a confissão foi desconsiderada como boato. Um martelo idêntico ao martelo desaparecido de Smart foi encontrado em um lago em 2000. O DNA da fita da cena do crime correspondeu a um suspeito vivo em 2018. Smart morreu em 2000,
e Bubaide morreu em 1988. Escapou da justiça. Os investigadores acreditam saber quem o fez, mas não têm provas para processar. O caso permanece oficialmente sem solução após mais de 40 anos, atormentado por evidências maltratadas, supostos encobrimentos e perguntas sem respostas sobre por que 3 meninos foram poupados enquanto outros 4 foram mortos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e te vejo no próximo vídeo.